Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí durante este segundo trimestre de 2011 estudando sobre movimento pentecostal, as doutrinas da nossa fé. Nós temos aí como autor da nossa revista desse trimestre o pastor Elianai Cabral e consultor doutrinário e teológico, o pastor Antônio Gilberto, ambos da CPAD. Hoje estaremos estudando aí a lição de número 8, que tem como título O Genuíno Culto Pentecostal. Temos aí como texto áureo, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. A leitura bíblica feita aí está exatamente aí nesse capítulo 14 de 1 Coríntios. E a nossa verdade prática diz o seguinte: o genuíno culto pentecostal é marcado pela reverência, ordem e profundo temor a Deus, propiciando assim o contínuo derramamento do Espírito Santo sobre a Igreja de Cristo. Então o culto legítimo, o culto cristão, tem tudo isso. Agora, tudo feito com temor, né? Tudo feito com santidade, tudo feito aí adorando a Deus, buscando a presença de Deus. Deve ter sempre uma liderança organizando. Isso é normal. A igreja deve ter. Agora, nunca proibir. Não existe isso. Você não pode proibir as pessoas falarem línguas, porque você está proibindo a manifestação do Espírito Santo. Você não pode proibir as profecias na igreja, porque você estará proibindo o Espírito Santo de se manifestar na igreja. Vamos ver a nossa leitura bíblica em classe? 1 Coríntios 14, 26 a 33 e o versículo 39 e o versículo 40. Vamos ver. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E se alguém fala língua estranha, faça-se isso por dois, ou quando muito três, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Nós não encontramos aí na Bíblia uma liturgia, ou seja, uma regra, uma norma, uma orientação de como deve ser feito o culto. Quais os elementos necessários e exigidos para se fazer um culto a Deus. Mas o mais parecido com uma liturgia, o mais parecido com uma regulamentação, uma orientação, é aqui em 1 Coríntios capítulo 14. Então, nós adotamos essa leitura como aí a melhor orientação que nós temos dentro do Novo Testamento para se fazer um culto a Deus. Então aqui os elementos mais importantes de um culto estão colocados. E nós vemos aí então o apóstolo Paulo falando sobre salmo, indicando a leitura bíblica, que na época não existia ainda a Bíblia, mas eles faziam então a leitura de um salmo. Subentende-se então que em todos os cultos era feita então uma leitura dentro dos livros poéticos, né? E se falava então
algum salmo. Depois nós vamos ver aí também que ele fala sobre doutrina. Dentro da doutrina, então, eram utilizados os livros, principalmente da lei, ou seja, o Pentateuco, para trazer ali orientação de como viver de maneira santa. Mas dentro da doutrina também poderia se ler dentro dos livros proféticos, falando então a respeito da vinda de Jesus, que já tinha acontecido, e era então explicada essa palavra. Assim como nós vemos Filipe explicando ao eunuco sobre o livro de Isaías, principalmente ali então o capítulo 53 do livro de Isaías. Então nós vemos que havia então a leitura bíblica e havia a explanação, a explicação desta leitura bíblica de maneira mais simples possível para que o povo entendesse a palavra de Deus. Também nós vemos aí que existia revelação, ou seja, existia aí uma manifestação do Espírito Santo. Sempre se dava lugar ao Espírito Santo para agir no culto, para falar, para trazer uma revelação. E a revelação está dentro aí daqueles 3 primeiros dons que nós estudamos: palavra de sabedoria, uma palavra dita no futuro, uma revelação de alguma coisa que ia acontecer no futuro; palavra de conhecimento, alguma coisa que não era conhecida naquele lugar, mas era conhecida em outra parte, então alguma coisa oculta, e que poderia ser também alguma coisa que estava em alguma pessoa, por exemplo, uma doença que estava em alguém e a pessoa não sabia. Poderia ser um problema que estava acontecendo e era então revelado. Poderia ser até um pecado que estava ocorrendo e então era revelado para haver arrependimento de pecados. E nós vamos ver também que existia a manifestação de o quê? Expulsão de demônios, né? De se saber uma fonte aí da mensagem que está sendo dada. Então aí viu uma manifestação de discernimento de espíritos que está dentro aí desses dons que nós chamamos revelação. Então existia uma manifestação do Espírito Santo trazendo revelação de algo oculto. E nós vamos ver também que ele diz aqui sobre língua. Então os crentes, durante o culto, falavam em línguas, como hoje acontece também. Está faltando muito aí as revelações, né? Nós praticamente não damos mais espaço para que Deus traga revelações durante o culto. Nós cantamos demais, né? Avisamos demais e às vezes até pregamos demais, exageradamente, e não deixamos espaço para que haja uma manifestação do Espírito Santo. Então aqui nós vamos ver que, além disso, então existiam as línguas. E o apóstolo Paulo orienta que é normal, é claro, durante um culto pentecostal, existem os momentos aí de alegria, de louvor, de adoração a Deus, e durante esses momentos os irmãos falam em línguas. Agora o apóstolo Paulo diz que tem aí os momentos que os irmãos devem falar baixinho, bem baixinho, falar com Deus, né? Não precisa aumentar a voz. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então você pode falar baixinho. Falar em línguas é apenas permitir que o Espírito Santo, que está dentro de nós, fale através do nosso espírito o que nós queremos falar com Deus. Então não é forçado, não é uma possessão. Lá no mundo, demônios que possuem as pessoas e mudam a voz das pessoas, fazem as pessoas falar o que não queria falar, faz a pessoa xingar, fala com uma voz grossa, diferente e tal.
Mas nós não. Nós aqui é o Espírito Santo que está em nós. E ele está ligado com o nosso espírito. Quando eu oro em línguas, é o meu espírito que está orando. A Bíblia fala sobre isso. Paulo fala sobre isso. Eu oro em línguas, eu oro bem. Eu oro em línguas e eu me edifico a mim mesmo. Então quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Quem ora em línguas fala com Deus. Ninguém me entende. Fala de mistérios, está falando diretamente com Deus. É bom, é bom. Então o meu espírito está ligado ao Espírito Santo e o meu espírito, então, vai ser guiado pelo Espírito Santo a falar exatamente aquilo que Deus tem para mim. Vai levar uma mensagem para Deus e vai obter uma resposta de Deus. Vai me fortalecer quando eu estiver falando com Deus em línguas. Quanto mais eu orar em línguas, mais edificado eu serei, mais forte espiritualmente eu estarei. É importante isso. Agora, na igreja, então Paulo regulamenta isso para que não haja uma total bagunça. Então ele diz, olha, vai haver então a manifestação do Espírito Santo. Você pode falar em línguas, mas na hora que estiver, por exemplo, sendo ensinada a palavra de Deus, pregada a palavra de Deus, fale baixinho. Você é que regulamenta aí a altura que você vai falar. Então não existe aí essa possessão do Espírito Santo que obrigar você a falar de toda a altura. Não. Você é que fala a altura que quiser falar. Então, nós vamos ver aí que existe então manifestação de línguas. É normal durante um culto. Tem os momentos que todos falam, tem os momentos que aí vai haver uma manifestação do Espírito Santo de, por exemplo, uma profecia. Jesus estará falando para a igreja agora através do Espírito Santo e vai haver essa manifestação. Aí o apóstolo Paulo regulamenta, olha, nessa hora, falem no mesmo culto 2 ou 3 pessoas no máximo, que vai trazer essa mensagem aí para a igreja. E os outros, o que vão fazer? Vão falar baixinho, em línguas, bem baixinho, para não atrapalhar. Essa hora é a hora de ouvir o que Deus tem para falar conosco. Não é hora de bater palma, não é hora de gritar, é hora de ouvir Deus falando com a igreja. Jesus estará aí falando diretamente com a igreja. É hora de ouvir o que ele tem a dizer. E o que acontece nessas manifestações? O apóstolo Paulo diz, olha, a igreja julgue as profecias, julgue aquilo que está sendo dito. Então ele diz, olha, quando 2 ou 3 estiverem falando, então, eles vão falar em línguas e deve haver uma interpretação quando esses 2 ou 3 falarem, né, um de cada vez, né, tudo ao mesmo tempo. Então, vai haver o quê? Deve haver uma manifestação de interpretação dessas línguas que estão sendo faladas. Pode a pessoa falar em línguas e outra pessoa da igreja se levantar e trazer a interpretação do que está sendo falado em línguas. Ou então, a mesma pessoa pode falar em línguas e ela ora, o apóstolo Paulo aconselha que todo crente que fala em línguas deve orar para que possa interpretar o que está falando. Então a pessoa fala e ela mesma recebe aí a interpretação do que está falando. Transmite à igreja então a mensagem de Jesus para a igreja. E os outros vão fazer o quê? Vão julgar esta mensagem se realmente é de Deus. Então se houve aí uma palavra de sabedoria, uma coisa que vai acontecer no futuro, a igreja vai ouvir e depois vai ver se vai acontecer mesmo. Se não acontecer, não era de Deus. Está havendo então a revelação de algo aí oculto? Se a pessoa que foi referida aí